Fala berrecas, tudo bem? Hoje vamos trazer um conteúdo um pouco diferente do que a gente vinha trazendo até agora. Hoje vamos falar um pouquinho melhor dessa nossa profissão querida e amada, né? E trouxemos aqui algumas coisas que você deve saber se você quer ser um psicólogo. Algumas coisas muito importantes. Não é isso, Lucas? É isso aí. Então, antes de começar esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda demais, pessoal, a levar nosso conteúdo a cada vez mais pessoas. E de repente tem aquele amigo que fala que quer ser psicólogo, você pode sanar várias dúvidas dele e ajudar ele a tomar essa decisão. E você que está em dúvida também, às vezes consegue tomar essa decisão baseada nisso aqui. São algumas dúvidas, tá? Algumas dúvidas mais comuns que nós tivemos também, né, Lucas? Sim. E eventualmente a maioria dos nossos colegas também teve e as pessoas normalmente têm em relação à profissão de psicologia. É isso aí. Como primeiro tópico, então, algo que eu observei no meu primeiro ano de faculdade, que o Luciano provavelmente deve ter observado já, ele vai falar, é que assim, muitos estudantes de psicologia entram na psicologia com a intenção de se conhecer melhor. Opa, daí a pessoa fala assim, algum professor já pergunta nos primeiros dias ali, por que você quer fazer psicologia? Para me conhecer melhor. Pessoal, vou dizer para vocês, eu já estou quase terminando, o Luciano já terminou, depois ele vai falar a opinião dele também. Se você quer se conhecer melhor, faça terapia. O curso de psicologia, você vai se embasar teoricamente para auxiliar outras pessoas. Você pode até se conhecer melhor nesse processo, com certeza sim. Mas se o seu intuito for só se conhecer melhor, faça terapia. Vai te trazer muito mais resultado e vai prevenir aí que você tenha uma frustração aí ao longo do curso, né? Exatamente. E mesmo que você seja estudante, faça terapia também. Também. Fazemos nossa terapia, mantemos nossa terapia em dia para estar ali com os nossos conflitos pessoais bem resolvidos e poder auxiliar quem nos procura. Então, como o Lucas falou, na minha opinião, isso aí aconteceu. E aí quando a gente fala da graduação, do período de graduação, se ele te traz autoconhecimento ou não, ele logicamente te traz autoconhecimento. Você vai mexer com alguns quesitos tabu, algumas coisas assim, você vai ter que se desconstruir um pouco para ser psicólogo. Você não pode ser um psicólogo senso comum, um psicólogo que tem uma ideologia fechada, aquela coisa muito quadradinha, só o meu jeito de pensar é o certo. Isso não dá para ser psicólogo sendo desse jeito. E também você não vai conseguir ser um psicólogo estando num pedestal. Eu sou dono do saber absoluto e o cliente ali não sabe nada. Né? Eu tô aqui te depositando informações e você vai seguir as minhas orientações ali e tudo mais. Então é importante isso. Mas uma frase que a gente falava sempre, na minha graduação e a minha turma sempre falava era assim, que quem passou pelos 5 anos de curso de psicologia e vivenciou o curso, mudou. Com certeza mudou. Se continuou o mesmo, alguma coisa está errada. Não, vivenciou o curso, é isso que a gente costumava falar. Então, quem passou por 5 anos de curso de psicologia e vivenciou o curso e se permitiu ali reconstruir algumas ideias, enxergar a vida por outra perspectiva, conseguiu se autoconhecer, conseguiu melhorar sim. Você vai conseguir isso sim, indiretamente. Diretamente é em terapia. Então, indiretamente, o curso te dá isso. Mas não entre com... Se essa fosse o seu único objetivo... Não vá para fazer uma faculdade de 5 anos simplesmente para se conhecer. Faça terapia e vá tentar se encontrar em uma profissão que eventualmente você poder... Te traga mais bem-estar, né? Isso, exatamente. Mas se você gosta, se você tem... Eu acho que o principal quesito que eu considero da psicologia é ajudar o próximo. Sim, sem auxiliar as pessoas a pensarem, refletirem e analisarem melhor as suas próprias vidas. É isso aí. Primeiro tópico, fechado. Bom, vamos lá para o segundo tópico que a gente escolheu aqui, uma segunda dúvida comum, né? Muito bem comum, e a gente escuta muito isso, eu escutei bastante isso também, e é interessante. As pessoas às vezes falam assim, eu sou um ótimo conselheiro, eu ajudo os meus amigos, eu escuto os meus amigos, eu dou conselho, e ali eu ajudo eles a resolver os problemas deles, mas os meus problemas eu não dou muita conta não. Tá? Eu sou meio psicólogo. Isso, eu sou meio psicólogo, é ótimo. E então assim... E essa pessoa, ela tá com esse questionamento e ela pergunta, eu posso ser psicólogo? Dá pra mim ser psicólogo? Eu já tenho um perfil já, se eu sou essa pessoa? E aí, o que você acha, Lucas? É ou não? Dá, mas calma. Você pode ser um psicólogo, mas você tem que estudar para isso. E é diferente você dar um conselho seu baseado na sua opinião pessoal, né? O psicólogo ele vai dar orientações embasadas num conteúdo teórico, evoluído, estudado, analisado durante muitos anos. Durante a psicologia tem mais de 100 anos já.
Então ela vem com isso aí. E a psicologia ela é baseada na filosofia. A filosofia já é secular aí, já está há muito tempo aí fazendo as pessoas refletirem, pensarem. E na ciência também, né? Exato. Então a gente também tem embasamento científico. Então, isso é o mais importante. Não é a opinião, não é a minha opinião como pessoa, não é a minha opinião como Luciano que eu dou aqui para os meus clientes. Eu dou minha opinião como profissional da psicologia, como psicólogo, analista do comportamento. Então, eu faço uma análise contextual ali, entendo tudo que ele me trouxe ali, entendo algumas variáveis e aí eu pontuo algumas reflexões para ele. Então, eu dou aquela orientação. Tenta ver por essa perspectiva. A gente mostra uma nova perspectiva para a pessoa, por assim dizer. Se for tentar resumir qual que é a nossa função como psicólogo clínico. Tem uma professora minha que ela falava e fala. Psicólogo não dá pitaco. Quem dá pitaco é amigo quando tá dando conselho. Psicólogo não. Ele tem que estar embasado cientificamente, teoricamente, para auxiliar seu cliente ali no momento de sofrimento mental, de autoconhecimento, enfim. Até porque se a gente for dar palpite, dar conselhos, né? Então, assim, acho que eu lembro que logo quando eu me formei, alguém fez aquelas enquetes de Facebook e aí perguntou o que você aprendeu no último ano. E eu lembro que eu respondi a enquete assim, que eu não darei mais conselhos, mas cobrarei pelas orientações. Então, é mais ou menos isso, né? E hoje, até se alguém, eventualmente, fora do ambiente clínico, a pessoa às vezes ela percebe que eu sou psicólogo, ela vem conversar comigo, eu dou aquela... escuto, acolho, mas eu não faço nenhuma inferência, não faço nenhuma pontuação direta ou indireta. Então agora você me deu uma brecha pra gente entrar no outro tópico que a gente tinha separado aqui. Exato, vamos lá. Psicologia dá dinheiro, Luciano. Você já é um profissional formado. Eu que vou entrar nessa ano que vem aí. Psicologia dá dinheiro. Vamos lá. Tem uma frase clássica quando se pergunta se alguma coisa dá dinheiro. Quem dá dinheiro é pai e mãe. Né? Psicologia você trabalha. Se você trabalhar, se você se empenhar... É reforçamento, então, não é reforço. Porque você tem que se comportar para produzir reforçadores. Isso aí, exatamente. Sabe as palavras. Você tem que... Não tem jeito, né? Assim, tem muita gente que se forma em psicologia e às vezes se frustra com a profissão, porque é um mercado que ele te exige. Então, assim, você vai ter uma variável de salários bem significativa. Em média, pelo que a gente fez uma pesquisa aqui, em média o psicólogo ele vai estar ganhando na casa ali dos seus 2-3 mil reais. Em média, tá? Então isso é uma média geral, se a gente pegar todos os psicólogos ali que trabalham, que atuam, cada um no seu contexto. Então, mas o psicólogo ele tem diversas áreas de atuação, né? Isso. E quando a gente entra no quesito o psicólogo que ele empreende, e eu subentendo não aquele empreender clichê, né? Mas aquele empreender de produzir, de gerar conteúdo, gerar um produto, por assim dizer, ele vai ter um volume. Então, quanto maior o volume, maior vai ser sua renda. Nesse sentido, você está falando assim, um psicólogo que atua na clínica, dá palestra, auxilia, dá cursos. Ele vai trabalhar, de repente, no RH, fazendo uma prestação de serviço no RH. Então, se ele tem volume, ele vai ter, naturalmente, ele vai ter mais recurso, ele vai receber mais por aquilo. Se ele está bem capacitado para atuar naquilo que ele está se propondo a atuar, ele vai receber mais por isso. Uma base salarial que vai dar crédito para esse valor que a gente falou entre 2 e 3 mil, são os concursos de prefeitura, eventualmente os concursos de estado, que vão pagar aproximadamente isso aí. Alguns mais, outros menos. Então é bem variável. Caso o estudante de psicologia e psicólogo formado faça um mestrado, tal, especialização, ele consegue dar aulas também, aí já muda a questão de valores que ele pode receber, né? Exato. E ele não precisa dar aula só na psicologia também, né? Ele várias outras graduações têm uma área de psicologia inserida. Por causa da grade. Isso, a grade, por exemplo, a grade de enfermagem, a grade de medicina, a grade de direito, entre outras diversas outras faculdades aí, graduações, tem também na grade ali, algum nível de psicologia. Então, a partir do momento que ele fez um mestrado, um doutorado, ele também pode ir para a área de licenciatura, né? Então, isso a gente está falando de alguns aqui, né? Claro que a gente tem uma demanda muito grande, eu vim pela questão de como eu atuo na questão clínica, então eu vejo o contexto clínico como um empreendimento, eu vejo ali que existe um negócio a ser gerenciado, eu preciso apresentar melhorias para atrair mais clientes, eu preciso estar disponível, né? A gente tem todo um contexto ético para a questão da divulgação e existe um medo, um tabu muito grande em relação a essa questão da divulgação, né? Então, o psicólogo clínico, por exemplo, né, um dos exemplos, ele vai vir aí com algumas orientações, não são restrições. Esse é o que é mais importante.
o código de ética vai dar algumas orientações para que ele faça a sua divulgação. Então, assim, você tem que... O primeiro princípio é ser ético na sua divulgação. Qualquer profissão, qualquer profissão vai precisar ser ética. E qual que é o nosso embasamento ético? É o nosso código de ética que o CRP nos disponibiliza. Então, a gente vendo aqueles diretrizes do código de ética, respeitando cada item daquele código de ética, então a gente pode fazer a divulgação das mais diversas formas. Então, naturalmente, esse tabu e esse medo com a divulgação para o psicólogo clínico, ele tem que ser quebrado. Ele não pode mais existir dessa forma. Então, Lucas, aí a gente dá uma brecha para um próximo tópico que a gente escolheu, que a gente selecionou. Eu já sei que você quer trabalhar na área clínica, né? Então, assim, você já vem conversando já de algum tempo, aí até antes do canal, né? Então, eu já sei disso, mas e aí? Você escolheu a clínica porque, como psicólogo, você só pode atuar na clínica ou não? Luciano, essa é uma dúvida muito interessante e muito comum entre os estudantes de psicologia. Pessoal, se você for um estudante de psicologia ou uma estudante de psicologia, lá na sua grade, depende da faculdade. Tem faculdade que é no terceiro ano, tem faculdade que é no quarto. Mas a partir desses anos, dependendo da faculdade, você vai sim ter que fazer estágio obrigatório na clínica. Só que você vai ter um supervisor, você vai ter um tempo aí para se preparar teoricamente, embasado, você não vai atender sem suporte nenhum. Após a sua faculdade, aí você pode escolher a área que você quiser. Que nem o Luciano falou na fala dele lá. Você pode ser psicólogo clínico, psicólogo, você pode dar aula, você pode ser psicólogo do esporte, você pode atuar no setor jurídico, no fórum ou no presídio, que nem a gente já fez vídeo com a Elisa. Psicologia organizacional, escolar. A gente tem um leque de possibilidades. Prefeitura. Isso, prefeitura. A gente pode trabalhar ali num CRAS. Como dizia a coordenadora, né? Você acaba fazendo clínica, você acaba sendo clinicando em todos os lugares ali, né? Você acaba sendo um pouco clínico em todos os lugares, mas você não faz terapia em todos os lugares que você atua. A visão clínica é muito importante você ter, né? Sim. Então é por isso que a gente atua, né? Por isso que a gente faz esses anos aí, faz parte da nossa grade, fazer aquela preparação, fazer um psicodiagnóstico, uma psicoterapia, para também você ter a liberdade de, por mais que eu seja, a gente conhece alguns colegas que trabalham no RH, mas tem seu consultório, são professores, mas tem seu consultório. Então, você ter essa liberdade de poder não atuar só em uma área, né? A gente tem a galera que faz treinamento, que faz psicologia do esporte e também trabalha no RH. A gente tem várias assessoria, tem várias coisas aí que são bem legais. Eu acho que a psicologia, da minha perspectiva, não sei se você concorda comigo, Lucas, ela abre um leque de possibilidades para você trabalhar bem significativo e muito interessante. Muito. Por outro lado, como no meu caso, o Luciano falou, eu já quero trabalhar na clínica, eu quero atuar clinicamente. Então, quais estágios eu escolhi? Eu escolhi o estágio psicoterapia, plantão psicológico, estágios que estão me dando subsídio para atuar depois que eu me formar. Então, assim... Tendo ali, né, a supervisão do professor, né, dentro daquela área de atuação. Você está fazendo na organizacional também, não está ou não? Organizacional também, com a professora Silvana. E eu acho legal que, assim, apesar de eu não ter feito organizacional, não ter optado por outra área, eu fui para a área da saúde, eu acho que a organizacional ela também dá uma referência na questão clínica também, ela ajuda bastante também. Então, na hora de escolher os estágios, para onde você vai atuar, né? Por exemplo, apesar de nós dois, o Lucas quando se formar vai vir atuar na clínica e eu já atuar na clínica, lá na nossa grade a gente tem a opção de escolher alguns estágios. Eu escolhi a área da saúde nesse perfil de estágio. O Lucas escolheu organizacional. Não significa que eu, como psicólogo formado, apesar de não ter feito o estágio direto, que a gente tem um conteúdo tanto da saúde quanto da organizacional, antes de ir para o estágio, né, não significa que hoje eu não possa atuar como psicólogo organizacional. Eu não tenho feeling, eu não gosto, acho que não é a minha praia, então eu deixo para quem gosta, eu deixo para quem tem esse feeling, né? Mas nada me impediria de ser um psicólogo organizacional. Sim. Só fazer a especialização, eventualmente fazer a especialização para adquirir ferramentas, conteúdos para... Mas não que você não tenha base para isso. Sim, eu tenho a base e é claro, e a teoria é uma coisa, a prática é outra. O estágio prático, ele vai te dar um pouquinho mais de conhecimento. Vai te levar um passo à frente ali. Isso, exatamente. O Lucas fazendo o estágio em organizacional hoje, ele, na hora que ele se formar, muito provavelmente ele vai ter muito mais conhecimento de organizacional do que eu que não fiz o estágio, porque eu tenho um conhecimento teórico. Ele vai ter o conhecimento teórico e prático. Então é diferente. Assim como da saúde também.
eventualmente eu também, você se formando, eventualmente você for colocar esse equiparativo, eu tive uma experiência prática na saúde e você não teve só a parte teórica, então vice-versa. Mas isso não significa que nem o Lucas está indisponível para trabalhar na área da saúde, passar num concurso público, alguma coisa, se for a opção dele, e nem eu de trabalhar no RH, né, se for a minha opção, num recursos humanos, numa psicologia organizacional, né? Mas isso que é a vida, você não pode ter medo de arriscar também. Se, por exemplo, se eu decido amanhã trabalhar na área da saúde, o que eu vou fazer? Fazer um curso, fazer uma especialização. Exato. Eu não vou ficar com medo de atuar porque, nossa, eu não fiz um estágio prático nisso. Eu tenho a teoria, mas se eu não tenho a prática ainda, eu vou lá meter a cara. Isso, vai buscar mais conhecimento. Exato. Né? Vou virar clichê aqui, que eu acho que eu já falei isso algumas vezes no canal e a gente já conversando, eu já falei isso várias vezes para você. Quando você vem para a prática, estudar é indispensável. Para você ser um bom profissional, você tem que estudar. O resto da vida. Eu vejo que hoje eu estudo mais do que eu estudava quando eu estava na faculdade. Hoje eu leio muito mais do que eu lia quando eu estava na faculdade. Hoje, eventualmente, surgem algumas demandas que eu preciso ali buscar mais recursos para auxiliar melhor ainda o meu cliente que está ali. No vídeo passado você falou de borderline, né? Isso. A gente falando de trabalho tem a síndrome de burnout. Exato. Que hoje em dia muitos profissionais das empresas adoecem. Sim. E aí se eu não sei o que significa, se eu não sei o que é esse, como é que eu vou fazer? Eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que ir lá ler, não adianta. Eu tenho que estar estudando. E a gente tem que estar se atualizando. As práticas, elas são mutáveis, então elas vão se atualizando, elas vão modificando. E cabe o próximo tema. Não cabe? Cabe o próximo tema, que eu acho que ele vai entrar um pouquinho nesse contexto aí, né? De atualização tal, e tudo mais. Para você que nos acompanhou até aqui, se você não tem essa dúvida, com certeza você conhece alguém que tem. Psicologia e psicanálise são a mesma coisa? Nossa. Olha, eu vou ser bem sincero pra você, assim, vou ser bem franco pra você, Lucas, que eu, quando entrei no curso de psicologia, achava que era a mesma coisa. Eu também. E no fim das contas, de certo modo, porque a psicanálise faz parte, é uma das abordagens da psicologia. É claro que você pode ser um terapeuta psicanalista, você pode fazer um curso de psicanálise e virar um terapeuta psicanalista. Não um psicólogo, né? Isso, exato. Assim como o analista do comportamento também pode ser um terapeuta analista do comportamento e não necessariamente o psicólogo. Então, o psicólogo, a gente vai ter algumas diretrizes que são do psicólogo, só o psicólogo faz. A psicanálise, ela é uma das abordagens, a precursora, né, da psicologia. Revolucionou aí o Ela revolucionou, ela trouxe aí Freud, né, com seus... E Freud, quem não conhece Freud? Quem não conhece a frase Freud explica, né? Então a frase Freud explica, ela é bem famosa, né? A psicanálise, ela ficou bem famosa, assim, Freud a gente conversa nos bastidores, né? Eu sempre falo, a gente sempre tem esse respeito com as outras abordagens e o respeito com a psicanálise, apesar de a gente fazer as piadinhas lá, tal, tudo mais, mas a gente respeita, tá? E assim, a gente reconhece que Freud foi um homem além do seu tempo e que ele auxiliou para trazer a psicologia a um contexto dentro do que ela é hoje, né? Então ele veio ali com as seus primórdios. E aí a gente tem a nossa queridíssima análise do comportamento, né? Que foi uma construção também, ela não surgiu pronta com o behaviorismo radical de Skinner, né? Exato, então o que é o behaviorismo, né? Esses dias mandei um meme para uma colega minha e aí estava escrito lá, quando o psicólogo behaviorista vê a criança fazendo birra no mercado, e aí tinha uma mulher com os olhos estalados assim, e aí ela perguntou para mim, o que é behaviorista? Behaviorista é comportamentalista, né, traduzindo assim, literal do inglês, então o behavior é comportamento, então behaviorista seria um psicólogo comportamental. Só que existem N tipo de behaviorismo. Isso. Quando alguém te chama de behaviorista, você tem que falar assim, qual behaviorista, né? Isso. Então, assim... A análise do comportamento geralmente é do behaviorismo radical. Isso, a gente tem um embasamento, né? O behaviorismo radical é a nossa filosofia. Sim. Né? Então a gente vê isso. E aí, o nome Berreca, ele vem justamente uma referência ao behaviorismo, né? A gente já tem um vídeo no canal que explica por que Berreca, né? Então, mas o Berreca, ele vem de behaviorista. Então, a gente fala de análise do comportamento e, de repente, não dá essa a entender. E a gente tem outras vertentes também, né, Lucas? Com isso daí tem a Gestalt terapia, a psicologia humanista de Carl Rogers também, que é muito famosa aí. Sim, é verdade. A humanista, ela tem... E ela dá embasamento para inúmeras outras práticas, né? Ela tem bastante coisa.
A fenomenologia. Sim, muito importante, que é de Husserl lá, né? Isso, a fenomenologia também, que é uma prática também, na prática clínica ela também é bem relevante. Você estuda Heidegger, você estuda... Esses nomes difíceis e os textos deles também são bem difíceis. Eu Bem admiro quem opta por essa abordagem porque elas são textos bem reflexivos e bem difíceis. Tem a questão da sócio-histórica também, né? Que a gente estuda lá, Vygotsky. Isso. Tem uma prima nossa distante também, que vocês devem estar se perguntando. Eles não falaram essa ainda. Tem a terapia cognitiva comportamental também. Exato. Conhecida eventualmente, muito famosa pelo seu apelido TCC. Sim, muito utilizada nos dias de hoje. A cognitivo comportamental ela teve esse destaque, né? Então a gente tem, assim como por exemplo o ABA, né? Que é da análise do comportamento aplicada, ela também ficou, os médicos também passaram a orientar bastante alguns grupos de demandas a buscarem a terapia baseada em ABA, né? Tem a da psicanálise também, A esquizoanálise. Uhum. Também, que também ela acaba sendo buscada, também orientada a ser buscada, dependendo da demanda do indivíduo, os médicos acabam orientando. Então a gente tem aí uma vertente grande, e aí provavelmente tem algumas outras aí que talvez a gente não lembrou de falar aqui, né? Por isso que também é muito importante quando você for fazer uma terapia com algum psicólogo, você tomar cuidado. Se o seu psicólogo te atende misturando todas as abordagens, é um sinal de perigo. Porque não tem como uma pessoa dominar todos esses conteúdos. Sim. Na hora de atender. Você começa a misturar muita vertente teórica que são totalmente diferentes. A vertente teórica ela vem com a ideia de visão de mundo, né? Então, por exemplo, se a gente vai misturar o que a gente tem uma briguinha muito intensa ali entre a análise do comportamento e o behaviorismo, né? E a psicanálise, que eles... Radical. Os dois radicais, né? E tal, o behaviorismo radical e a psicanálise, que eles olham assim para o ser humano e cada um vê o ser humano de uma vertente, de uma perspectiva, e aí eles discordam muito. A gente discorda muito da perspectiva da psicanálise, a psicanálise discorda muito da nossa perspectiva. Isso não significa que ninguém está errado, né? São perspectivas, são modos de entender o ser humano. E se eu misturo, né, como você falou, né, Lucas, se eu misturo uma psicanálise com uma psicologia comportamental, eu não consigo fazer uma análise, né? Elas têm distinções etimológicas, né? Então que vai fazer o diferencial, que vai auxiliar ali na análise disso aí. Então, assim, para fechar nesse sentido que você falou, se o profissional for um bom profissional, independente da linha teórica que ele siga, ele vai ser um bom profissional. Seja ele psicanalista, seja ele da Gestalt, seja TCC. Isso. Indiferente da abordagem, né? Ele sendo um bom profissional, ele atuando ali com as práticas da abordagem que ele escolheu, ele vai ser um bom profissional, inevitavelmente. Não... Com confiança no que ele está fazendo, né? Exato. Não aquela salada de fruta de teorias. Que até tem alguns professores nossos, alguns professores que deram aula pra gente, que quando escutam falar que o psicólogo está misturando a abordagem, tem até aquela coisa ruim, assim. Um trimelique. Aquele trimelique, aquele aperto no peito, porque... alguns profissionais, apesar da gente saber que tem profissionais que eventualmente eles utilizam metodologias de distintas abordagens e talvez façam isso até com destreza, né? Mas a gente entende que cada uma tem o seu embasamento teórico e cada uma vai ter uma visão, então misturar eu acho que é complicado, né? É complicado, é como eu querer montar um Civic usando peças de um Peugeot. Não vai funcionar. Não vai sair. Vai sair qualquer outro carro menos um Civic. Então é mais ou menos por aí. Basicamente, então, nosso vídeo de hoje foi isso, pessoal. Se vocês nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de se inscreverem lá também, seguir, né, os Instagrams, o Facebook, a página no Facebook. Compartilharem com seus amigos. E muito obrigado. 2, 3, vai. Valendo! Interessante. E muitos estudantes de psicologia. Psicologia. Psicologia.